Agora vamos falar sobre a geometria na apresentação de pratos, um dos aspectos mais fascinantes quando pensamos na união entre matemática e gastronomia. A apresentação de um prato vai muito além de distribuir a comida no prato. Ela envolve equilíbrio visual, harmonia, simetria, contraste e até psicologia. Tudo isso baseado em conceitos geométricos. Quando recebemos um prato bonito e bem organizado, automaticamente sentimos mais vontade de comer. Isso acontece porque nosso cérebro reconhece padrões visualmente agradáveis. A geometria influencia profundamente a forma como percebemos o alimento, antes mesmo de provarmos o sabor. Uma das técnicas mais usadas é a simetria. Quando o prato é organizado de forma equilibrada, com elementos posicionados de forma semelhante dos dois lados, a apresentação transmite ordem, calma e elegância. Por isso, muitos restaurantes de alta gastronomia utilizam pratos como composições harmônicas, onde cada elemento está no lugar certo. Mas não é só a simetria que importa. A assimetria também é muito usada, principalmente em pratos modernos, para criar movimento e dinamismo. Quando o alimento é colocado mais de um lado do prato ou distribuído em linhas diagonais, a apresentação se torna mais artística e chama mais atenção. Além da posição dos alimentos, as formas são fundamentais. Cortes triangulares, círculos perfeitos de molhos, linhas retas feitas com purês, espirais decorativas. Tudo isso faz parte da geometria aplicada à gastronomia. As cores também seguem uma lógica visual, uma combinação equilibrada de cores complementares deste prato mais vivo. Verde com vermelho, laranja com roxo, branco com preto, tudo isso atrai o olhar. Outro elemento é a altura. Pratos com diferentes níveis geométricos, com alimentos empilhados, torres, círculos sobrepostos, criam profundidade e sofisticação. Isso é muito comum na confeitaria também. Bolos em camadas, tortas geométricas, doces com formas esféricas perfeitas. Nada disso acontece sem cálculos e moldes geométricos. E é claro, a geometria não está só nas formas dos alimentos, mas também no prato em si. Pratos redondos, quadrados, ovais ou triangulares criam diferentes sensações ou influenciam a montagem. Agora vamos entrar em uma área que nem sempre relacionamos com a geometria, que é a nutrição. Muitas pessoas acreditam que a nutrição é só sobre calorias, vitaminas e minerais. Mas na verdade, a geometria também tem um papel essencial no controle alimentar, na digestão e até na compreensão visual das porções. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o porcionamento. Quando estamos seguindo uma dieta ou tentando comer de forma equilibrada, é fundamental medir corretamente os alimentos. E essas medidas se baseiam em conceitos geométricos, como volume, capacidade, área e proporção. Por exemplo, um copo de 200 ml, uma colher de sopa de 15 ml ou uma tigela de 500 ml são recipientes com forma e volumes conhecidos, que nos permitem muito medir quanto estamos consumindo. Mas, muitas vezes, a diferença entre uma dieta funcionando ou não está justamente no tamanho das porções. Outro exemplo importante são os modelos geométricos usados na educação nutricional. A famosa pirâmide alimentar, por exemplo, é um símbolo visual baseado em geometria, que ajuda as pessoas a entender a proporção ideal dos grupos de alimentos. A base larga representa os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, enquanto o topo estreito representa os alimentos a serem consumidos com moderação, ou seja, menos. Além disso, a geometria influencia o processo de digestão. A forma como os alimentos são cortados altera a superfície de contato com as enzimas digestivas. Um alimento picado em pedaços maiores demora mais para ser digerido, enquanto um alimento triturado ou líquidos são absorvidos muito mais rapidamente. Isso tem impacto direto na sensação da saciedade e na resposta do nosso metabolismo. Outro ponto muito interessante que é a geometria, ela ajuda na organização de refeições equilibradas. Quando montamos um prato, podemos dividir o espaço em frações. Metade de legumes, um quarto de proteínas, um quarto de carboidratos, seguindo o chamado prato saudável, também baseado em geometria. E até mesmo a percepção de quantidade pode ser influenciada pela forma do prato. Pratos grandes fazem pequenas porções parecerem ainda menores, o que pode levar ao consumo excessivo. Pratos menores criam impressão visual de que estamos comendo mais. Então, eu pergunto para vocês: como vocês costumam medir suas porções no seu dia a dia?
Isso já faz diferença na forma como você se alimenta? Muitas vezes, sem perceber, estamos usando a geometria para cuidar das nossas vidas e da nossa saúde. Vamos agora ver alguns exemplos práticos de como a geometria é aplicada na alimentação. Por exemplo, a forma dos vegetais pode afetar a quantidade de nutrientes disponíveis. Vegetais cortados de maneira adequada podem ser mais atraentes e incentivar o consumo. Além disso, a geometria é utilizada na criação de pratos típicos de diferentes culturas que muitas vezes têm formas geométricas específicas. Esses exemplos mostram como a geometria não é apenas teórica, mas muito prática no nosso dia a dia. E para encerrar nossa apresentação, vamos revisar os principais pontos e refletir sobre tudo que vimos até agora. Hoje, exploramos como a geometria está profundamente presente em diversas etapas do mundo dos alimentos. Começamos com a introdução, entendendo que a geometria não é apenas uma matéria escolar, mas uma ferramenta poderosa que organiza, otimiza e traz sentido às estruturas que vemos no dia a dia. Vimos que na produção de alimentos, os cortes, os tamanhos, as formas e o layout da fábrica são todos definidos com base em cálculos geométricos. Esses detalhes influenciam desde o tempo de cozimento até o rendimento do alimento. Na embalagem, a geometria é fundamental para criar modelos funcionais, resistentes, econômicos e atraentes. Ela reduz desperdícios, melhora o transporte e transforma o consumo em uma experiência mais prática. Foi incrível perceber como a geometria também está presente nas apresentações dos pratos, influenciando estética, simetria, cores e até mesmo nossa percepção de sabor. A geometria faz com que um prato bonito seja uma experiência visual e sensorial ao mesmo tempo. Depois, exploramos como a geometria orienta a nutrição, ajudando a medir porções, organizar dietas e até mesmo determinar a digestão dos alimentos. As porções, estruturas e modelos visuais que usamos para entender o como é comer bem dependem da geometria. Também vimos exemplos práticos do dia a dia, percebendo que praticamente todos os alimentos, sejam naturais, preparados ou industrializados, têm formas que seguem uma lógica geométrica, pensada para melhorar a experiência do consumidor. Com tudo isso, fica claro que a geometria não é só uma teoria abstrata. Ela transforma nossos alimentos desde o momento em que são produzidos até o momento em que chega ao seu prato. É ciência aplicada à prática de forma simples e fascinante. Agora abrimos espaço para perguntas, comentários e reflexões. Queremos ouvir vocês. O que mais chamou a atenção? O que vocês perceberam que nunca tinham notado antes? E como podemos observar a geometria nos alimentos no nosso próprio dia a dia? Muito obrigada pela presença de todos. Esperamos que vocês saiam daqui com uma nova visão sobre os alimentos e talvez até com uma curiosidade para observar a matemática que existe em tudo ao nosso redor.